Olá, a aula hoje é sobre dengue. Dengue é uma doença tropical negligenciada, ou seja, uma doença associada à situação de pobreza, precárias condições de vida e não priorizada nas políticas de saúde. Aqui é uma lista da Organização Mundial de Saúde de 2017, onde são ressaltadas as doenças tropicais negligenciadas. Dengue é uma delas, em conjunto com várias outras que também são estudadas no nosso curso de doenças infecciosas. A incidência de dengue no mundo, ela tem aumentado ao longo dos anos. Esta é uma figura que a Organização Mundial de Saúde fez um compilado dos casos estimados entre 2004 e 2010, na qual o Brasil aparece em primeiro lugar com uma estimativa de 447 mil casos no período, e isso modulou a estratégia global para prevenção e controle de dengue, que é atualmente ainda vigente, do período de 2012 a 2020. O aumento do número de casos pode ser observado quando olhamos esse dado da semana até a semana 29 deste ano, de 2020, foram notificados 905 mil casos prováveis de dengue, com uma taxa de incidência de 431 casos por 100 mil habitantes. Isso é uma incidência muito alta. E olha que observamos o mapa do país, conseguimos constatar que a incidência da doença ela está alta em praticamente todas as regiões geográficas do nosso país. Dengue é uma doença causada pelo vírus dengue, que é um arbovírus, ou seja, um vírus transmitido por artrópodes, da família Flaviviridae, gênero Flavivírus. É um vírus esférico envelopado de fita simples de RNA e que possui em sua estrutura proteínas chamadas de estruturais e não estruturais, sendo a não estrutural mais importante a NS1, que é utilizada como ferramenta de diagnóstico. São 4 sorotipos de dengue, denominados 1, 2, 3 e 4, sendo que o 5º tipo já foi descrito apenas em animais. Essas figuras mostram a incidência acumulada de casos de dengue no estado de Minas Gerais, e nós podemos constatar que estamos numa região de alta incidência de dengue, a região de Uberaba. E o monitoramento do sorotipo viral em 2019 e também em 2020 colocou que a distribuição dos sorotipos virais na nossa região é principalmente o sorotipo 2 que tem circulado. Em 2006, nós tivemos circulação do sorotipo 3, em 2013 o sorotipo 1 e atualmente o sorotipo 2. Existe diferença na virulência entre os sorotipos e acredita-se que o mais virulento é o sorotipo 2 e o menos virulento o sorotipo 4. Todos os 4 circulam na nossa região. O vetor de dengue é o Aedes aegypti, que tem como aspecto característico ter essas patas com manchas brancas e pretas. Somente a fêmea é hematófago, de hábito diurno, desenvolve-se em água limpa e parada, sem sujidade visível essa água, e é muito importante o aspecto da transmissão transovariana do vírus, ou seja, uma fêmea infectada é capaz de transmitir o vírus dengue por os seus ovos e os mosquitos já nascem infectados com dengue. O aumento numérico das epidemias ele está associado a diversos fatores, e aqui nós destacamos a urbanização, incapacidade de controle do vetor, facilidade de disseminação e a manutenção de condições de criadouro em ambientes urbanos principalmente. A infecção pelo vírus dengue pode provocar um espectro clínico variável conforme as condições clínicas do hospedeiro, a interação entre o hospedeiro e o vírus e a virulência desse vírus. Esse espectro varia desde uma uma infecção subclínica até uma doença grave. A doença atualmente é classificada em dengue clássico, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Febre hemorrágica do dengue é um termo que tem sido colocado menos frequentemente, porque a gente tem visto os casos de dengue grave, muitas vezes não associado à hemorragia. Então, é mais usual utilizar o termo atualmente dengue grave e menos dengue, febre hemorrágica do dengue. Na imunopatogenia, tem papel central a participação dos monócitos das células dendríticas, com a mobilização de diversas citocinas por produção de linfócitos B e T,
chamando atenção para o interferon, para o TNF e para o TGF-beta. A produção dessas citocinas e a interação entre essas células, ela é capaz de, principalmente, atuar na plaqueta, onde aumenta a agregação plaquetária, levando a uma trombocitopenia, e junto com a alteração de fatores de coagulação, as manifestações hemorrágicas, e a atuação no endotélio, onde aumenta a permeabilidade vascular, resultando de um extravasamento plasmático que leva à hipotensão, choque e à hemoconcentração num aspecto clínico. Os órgãos-alvo atacados pelo vírus dengue estão listados aqui, que são as células endoteliais, conforme nós já descrevemos. O fígado, existe uma atuação direta do vírus dengue nos hepatócitos e células de Kupffer. Macrófagos tissulares, medula óssea, onde existe uma supressão da hematopoiese, por isso também uma das manifestações é a leucopenia. A febre hemorrágica do dengue, ou dengue grave, é um fenômeno descrito há vários anos, sendo que a primeira teoria da imunopatogênese para explicar esses quadros graves foi de Halsted, em 1980, onde foi percebido que os indivíduos que tinham o segundo episódio de dengue tinham uma chance maior de evoluir para a gravidade. E isso foi associado a uma produção de anticorpos chamados de heterólogos, ou seja, um anticorpo que não era específico para aquele sorotipo de dengue que o indivíduo está se infectando pela segunda vez. Esse anticorpo facilitaria a entrada do vírus para a célula de defesa, só que como ele não é capaz de neutralizar esse vírus facilitado para dentro da célula poderia replicar com mais rapidez e aumentar muito a viremia e, por conseguinte, fazer as formas graves. Ao longo dos anos, os estudos imunológicos mostraram que o anticorpo é só uma parte desse processo de imunomodulação que leva à doença grave e existindo também uma participação importante dos linfócitos T nessa evolução de gravidade. Este artigo é muito interessante, de 2018, e mostra com mais clareza a participação dessas células. Aqui, mostrando no primeiro quadrinho, a infecção secundária por um sorotipo homólogo, ou seja, tem o mesmo sorotipo que ele se infectou previamente, o indivíduo produz na célula de memória anticorpos neutralizantes e, junto com uma resposta celular bem organizada, ele está protegido, ele não vai ter a doença de novo. Quando ele se infecta com um sorotipo diferente, é um sorotipo que a gente fala um anticorpo heterólogo, ele vai ter anticorpos não neutralizantes e uma resposta celular ruim, pouco organizada, ele vai desenvolver febre hemorrágica do dengue ou síndrome do choque do dengue. Só que também nós temos a possibilidade de um indivíduo fazer uma infecção secundária por um sorotipo diferente, fazer anticorpos subneutralizantes, mas mesmo assim não fazer formas graves se ele tiver uma resposta celular bem organizada. É esse aqui que é um aspecto que nós não conhecíamos antes. Então, não é o fato só de ter anticorpo subneutralizante que ele vai fazer uma forma grave, mas também uma falta de resposta celular protetora, porque se ele tiver uma resposta celular protetora, ele não vai fazer forma grave. Esses indivíduos listados aqui embaixo com resposta celular ineficiente seriam crianças ou vacinas que são capazes apenas de produzir anticorpos para um sorotipo e a própria vacina também poderia induzir a quadros graves. O quadro clínico pode ser dividido em fases, sendo a fase febril caracterizada por febre alta, cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária e exantema, que acontece em cerca de 50% dos casos. A fase crítica, ela se caracteriza por iniciar com a defervescência, ou seja, quando abaixa a febre, o indivíduo piora, surgem os sinais de alarme, que são resultantes do extravasamento vascular, e a fase de recuperação, que ocorre a reabsorção gradual desse conteúdo extravasado e a melhora clínica do indivíduo. Este slide é para mostrar uma característica do exantema clássico de dengue, que nas áreas eritematosas você encontra ilhas de pele sã.
Isso é bem característico do exantema de dengue. Para o diagnóstico específico, nós podemos trabalhar com métodos diretos, que têm maior confiabilidade, ou com métodos indiretos, que têm menor confiabilidade, mas têm maior acessibilidade. Dentre os métodos diretos, destaca-se o isolamento viral. O isolamento viral ele é trabalhoso, por isso uma acessibilidade menor, necessita de cultura de célula, mas dentre os métodos diretos nós temos também a detecção de NS1, que é o antígeno viral, que tem uma confiabilidade razoável e uma acessibilidade razoável também. Nos indiretos, o que a gente mais utiliza é a sorologia para IgM ou IgG, pesquisa de anticorpos, que é o que a gente tem de mais acessível. Muito importante para a gente caracterizar o diagnóstico laboratorial de dengue é saber o dia de evolução da doença a partir do início dos sintomas. Por quê? Porque a viremia ela acontece logo no início da doença. Então, a produção de NS1 como teste de diagnóstico, ela vai estar num momento ótimo para a gente fazer o diagnóstico entre o segundo e o quarto dia, mas pode ser utilizada do primeiro ao quinto dia. A produção de imunoglobulina, principalmente IgM, que é característica de fase aguda, ela aumenta a partir do sexto, sétimo dia, melhor detectável a partir do oitavo dia, e principalmente nas infecções primárias. As infecções secundárias, temos também o aumento da IgM, que pode servir para diagnóstico, mas pode ser que ela não consiga chegar num nível detectável, e aí a IgG pode ter alguma participação nesse diagnóstico. Lembrar aqui que NS1 na infecção secundária tem uma pior performance para o diagnóstico. Para o tratamento de dengue, nós não temos nenhuma droga antiviral específica, o tratamento é sintomático, sendo que não devemos utilizar salicilatos e anti-inflamatórios para aumentar o risco de sangramento. As formas graves, o tratamento se baseia na reposição volêmica vigorosa e cuidadosa, porque existe uma fase onde há uma reabsorção do líquido extravasado para o intravascular. Para facilitar essa condução dos casos, a Organização Mundial de Saúde, em 2009, fez essa classificação de dengue sem sinais de alerta, com sinais de alerta e dengue grave, para facilitar a condução, sendo os critérios de dengue, dengue com sinais de alerta e dengue grave bem definidos aqui nessa figura. O Ministério da Saúde utiliza esses parâmetros, mas divide a condução dos pacientes em grupos, sendo os grupos A e B, os indivíduos com dengue, grupo C, dengue com sinal de alerta, e grupo D, dengue grave, sendo esses grupos A e B podendo ser avaliados em unidade básica de saúde ou unidade secundária, o grupo C e D já em serviços mais especializados. O volume de hidratação foi modificado, a recomendação nos anos entre 2009 e 2016, a gente tem pequenas diferenças em relação ao volume recomendado pelo Ministério da Saúde. Houve uma redução de uma forma geral nesse volume, mais para se tornar uma coisa mais próxima da nossa realidade. Por exemplo, nos casos onde a hidratação oral aqui era 80 ml por quilo em 2009 e agora em 2016 abaixou para 60 ml por quilo, porque é mais racional trabalhar com volume no qual o paciente tem chance de ingerir. Uma vez que o indivíduo foi hospitalizado, ele necessita preencher todos os critérios de alta antes de sair dessa internação. Quais são esses critérios? Estabilização hemodinâmica e ausência de febre por 48 horas, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 24 horas, plaquetas em elevação e acima de 50.000. Infelizmente, a gente tem muitos casos de dengue e precisamos trabalhar e aprender a conduzir essa doença e reforçar a necessidade das medidas de controle.